Dando sequência, pessoal, a gente também precisa tomar cuidado com os pleonasmos, né? Com os vícios e frases redundantes, tá? O que são pleonasmos? Repetição de linguagem que não é necessária. Frases redundantes é quando você usa toda uma frase que pode ser substituída por uma palavra. Ou às vezes você já apresentou essa palavra no texto e você explica ela ainda mais. Você acaba usando aquela frase, né, bem informal que nós usamos para encher linguiça, tá? Então cuidem isso, cuidem essa linguagem no texto, tá? Olha os exemplos situados para vocês. A novidade inédita na televisão atraiu a atenção dos telespectadores. Gente, toda novidade, ela é inédita. Então não é preciso usar essa linguagem. A sociedade anda maluca da cabeça. Gente, nunca alguém vai ver alguém maluco do dedão do pé, né? Ela trazia um lindo sorriso nos lábios. Gente, sorriso a gente só traz nos lábios, né? Então cuidem essas frases redundantes, né? Esses pleonasmos viciosos no texto. Aqui, pessoal, mais uma vez o meu termo entra em função, tá? Os best-sellers de erros, tá? Que acabam nos comprometendo na competência 1. Há muitos anos atrás, né? Geralmente, quando os alunos adoram apresentar um contexto histórico no texto, o que vem? Há muitos anos atrás. Então, pessoal, ou a gente usa há muitos anos, ou anos atrás. Há muitos anos atrás, não, certo? Eu li uma vez um texto, numa redação, sobre, no âmbito salutar, uma hemorragia de sangue. Gente, hemorragia só de sangue, tá? Uma bonita caligrafia. Gente, caligrafia já é uma letra bonita. A sociedade o governo deve inaugurar um novo projeto. Gente, se alguém inaugura alguma coisa, é novo. Introduzir dentro. Se você introduz, é porque é dentro. Conclusão final. Gente, toda conclusão ela fica no final. Vocês conseguem observar o meu raciocínio? Em que essa linguagem, ela não é necessária, ela polui o texto, certo? Lançar novo, né? Já vimos várias conclusões quando o candidato apresenta a intervenção, né? Assim, o governo deveria lançar um novo projeto. Pessoal, se vai lançar alguma coisa, é porque é novo, né? A sociedade continua mantendo a mesma opinião sobre, né? Gente, se alguém mantém alguma coisa, é porque é o mesmo. Continuar ainda, né? Se alguém continua, óbvio que é ainda, né? Então, a sociedade continua com problemas em relação a... Então, ela só continua. O ainda é desnecessário. Metades diferentes, né, pessoal? Não existe. Criar novos. Gente, criar novos é assim, ó. Esses pleonasmos a gente vê muito, tá? Nos parágrafos de conclusão, onde o candidato ele vai dar a solução do problema, né? Então, esse criar novos, né? A escola deve criar novos projetos. Gente, quando a gente cria uma coisa, é porque é novo, né? Então, a escola deve criar projetos que auxiliem alunos, pais, e segue diante o texto, tá? A novidade inédita, né? Como já foi mostrado no exemplo anterior, dar de graça. Se alguém dá alguma coisa é porque é de graça, né? Senão não seria. Então, assim, ó, essas expressões, pessoal, às vezes a gente acaba não tomando cuidado com elas, né? E quando vê lá na prova, a gente tira 80, 120 no critério 1 e o aluno muitas vezes não, o candidato, né? Ele não se conforma, tá? Porque às vezes, se você errar há muitos anos atrás, tudo bem. Mas tem redações, pessoal, que apresentam mais ou menos todos esses erros que vocês estão observando no exemplo, tá? Então isso acaba nos prejudicando na competência 1, certo? Pessoal, redundância. O que é redundância? É o exagero, é o espaço, né, que eu uso que não seria necessário. Olha o exemplo. Num mundo onde as pessoas estão em constante competição, prevalece a rivalidade. É como se vencer fosse o principal. Pessoal, é como se vencer fosse o principal. Isso já é uma rivalidade, não é?
Claro que é. Então, essa frase ali, é como se vencer fosse o principal, ela não é necessária. Ela está ali bem para aquele termo informal que a gente conhece. Está ali só para ocupar espaço no meu texto. Há em nossa sociedade muita violência contra a mulher. Bater, humilhar, agredir são formas desse ato. Gente, bater, humilhar, agredir são formas desse ato? Não é necessário apresentar isso, porque eu já estou, o candidato, eu, digamos assim, no caso, eu já estou situando que há em nossa sociedade muita violência contra a mulher. Bater, humilhar, agredir são formas de violência. Então não seria necessário isso. O que é a redundância, pessoal? É quando eu fico, tá, apresentando ideias que não são necessárias, que elas já estão ditas, elas já estão no meu texto, tá? Então tomem cuidado com essas questões de linguagem, tá? No texto de vocês também. Ok? Pessoal, o uso do gerúndio, né? Todo mundo pergunta, ai, Mateus, não pode usar gerúndio no texto? Gente, a linguística textual, ela nos diz que o uso exagerado do gerúndio, ele deixa o nosso texto pobre. De fato, concordo. Agora, não tem problema se a gente usar uma vez, duas vezes, talvez até três vezes um gerúndio no texto. Tá? O problema do gerúndio, tá? Até a gente não tem tanto observado erros com gerúndio nas redações. Só que vocês têm que cuidar, se vocês usarem o gerúndio, se a salvação, se a solução do meu texto vai ser colocar um verbo no gerúndio, NDO, né? Que eu saiba usá-lo de forma correta também. Entrou na sala sorrindo. Analisando esse verbo no gerúndio, ele tem sentido? Claro que ele tem, porque eu posso entrar em uma sala sorrindo. Né? Agora, entrou na sala sentando, né? Do verbo sentar, tem como alguém entrar, a não ser que entre de costas, né, pessoal? Mas já é um equívoco, tá? Então é preciso, ou seja, também se vocês usarem gerúndio no texto, claro, não vão poluir o texto com muito gerúndio, como eu já expliquei, acaba deixando o texto pobre aos olhos da linguística textual, tá? Mas se vocês usarem, que procurem utilizar de forma correta, tá? Então aqui, pessoal, claro que a competência 1 são os professores de língua portuguesa de vocês, que vão auxiliá-los, tá? Eu trago essa contribuição a vocês para que então não tenhamos, para que não, ocorram tantos erros gramaticais na competência 1. Tá bom, pessoal?